Bom dia, igreja. Bom, mais uma vez, ter esse momento de estarmos aqui juntos, né? Momento aí da ceia. Você que está em casa, bom dia. Seja bem-vindo também. Durante esse período, nós temos aí um compromisso de estarmos orando, e temos feito isso às segunda e às quarta-feira no culto online, e temos convidado toda a igreja para participar conosco, orando e jejuando também, né? Porém, durante esse período, nós tivemos aí, né, preocupado, em conversa com vários outros pastores, a pedido da própria igreja. Nós também estamos separando as sextas-feiras, né? Então, as sextas e os sábados, sexta-feira, 19h30, e sábado pela manhã, às 9h. Por que esses dois horários? Caso você não consiga, né, porque trabalha no sábado, você tem horário sexta-feira. Caso você não consiga vir na sexta-feira, porque sai muito tarde, vem da faculdade, você tem o sábado pela manhã. Então, nós temos ainda, são quatro fins de semana, um já foi, né, que são 4 sábados, e 4 sexta-feira e 4 sábados. Então, nós teremos agora novamente, na próxima sexta-feira, às 19h30. E aí eu conto com você. Talvez você não acompanhou as notícias, não sabe do que nós estamos falando. Nós estamos especificamente orando, intercedendo pela nossa nação. No último domingo passado foi dia 2, não é isso? Sim, né? Então, no término do culto, antes de começar o culto, talvez você que não tenha vindo não saiba, né? Estava muito tenso assim, ambiente, em todo assim, país, e até para nós estarmos aqui no culto foi um momento assim, muito difícil. E antes do diácono João estar começando assim, a trazer a mensagem, eu peguei a palavra e nós começamos a assim, orar. E no término dessa oração, algumas pessoas vieram assim falar comigo, né? Pastor, muito obrigado, né? Porque se não tivesse esse momento, eu não conseguiria nem ouvir a mensagem que tanto me abençoou, porque os corações estavam inquietos, né? E para nossa surpresa ou não, né? Nós vamos ainda ter esse período até o dia 29, se eu não me engano, é a segunda eleição, segundo turno mais longo que nós vamos ter, né? Então, até o dia 30. E aí eu quero, não tem como, querido, você ficar isento de tudo que está acontecendo. Quantos aqui é cidadão do reino dos céus, do reino de Deus? Ok, pode levantar a sua mão, quantos aqui são? Então, você é cidadão do reino de Deus, você só se alimenta das coisas espirituais? Você come, você dorme. Alguns, né? Outros não dormem. Você gosta de sair, viajar, ir para os hotéis 5 estrelas? Não quer dizer que você vai conseguir, mas eu viajo para vários países. Ultimamente tenho viajado muito para assim, Itália, né? Eu vou lá, vejo, né, todas as cidades e tal, mas só pela internet. Mas viajo, né? Só aqui na minha mente. Então, por que eu falo essas coisas, querido? Porque é importante você entender que por nós sermos cidadão do reino dos céus, ou do reino de Deus, nós temos obrigações nas coisas espirituais e temos obrigações nas leis também dos homens. Então, as decisões que nós fazemos aqui, nós também iremos sofrer, né, enquanto estivermos aqui nessa terra.
Então, usando essa analogia, isso tem sido a conversa de todos os pastores, de pessoas não crentes, de outras religiões, dizendo que a nossa escolha hoje não é uma escolha simplesmente por um partido. E aí eu escuto muito debates e comentários políticos, e na função qual eu exerço, eu preciso estar ciente, né, de várias coisas que estão acontecendo para estar orientando. Então, o cientista político Paulo Moura, ele faz o seguinte comentário: nós enfrentamos inimigos globais e nacionais poderosos. Nós não estamos enfrentando um candidato, e sim um sistema que já tem um candidato escolhido. Então, é importante que você entenda isso. E aí, nós temos a palavra que diz: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Da onde? Do reino dos céus? Não, do ar, e que ataca o quê? Este mundo ao qual nós assim vivemos. Então, é sobre esse assunto que eu quero mostrar dentro da Bíblia, né? Esse comentário dessa luta está lá no livro de Efésios, capítulo 6. Então, a maior afronta ao sistema desse mundo, querido, é quando você não se curva aos seus valores éticos, morais e espirituais. Quando você não se curva a esse sistema, naturalmente essas lutas assim virão. Porém, é possível enfrentar esse sistema que a Bíblia mostra, e a Bíblia ela dá um nome a esse sistema de potestades, entidades. Sabemos que quando enfrentamos esse sistema, podemos ter perdas ou podemos ter resultados inesperados, mas mesmo assim nós precisamos lutar. E essa semana eu estava trazendo um comentário falando sobre Obadias, numa situação em que Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, começa a matar vários profetas. Obadias estava numa posição muito boa, irmãos. Obadias estava cuidando do palácio do rei, ao qual ele era temente a Deus. Aparentemente não teria nenhuma consequência para ele se ele se omitisse e ficasse calado. Mas o texto vai dizer que ele se arrisca a sua vida. Arrisca a sua vida e separa 100 profetas, de 50 em 50, a Bíblia diz até a estratégia como ele fez, e alimenta esses profetas. Então, o que nós podemos ver, que em todo esse sistema maligno, há os filhos de Deus também infiltrados. Aleluia! Há aqueles que estão ali e vão reagir, porque não se curvam ao sistema desse mundo. Mas há daqueles que também irão reagir no sentido contrário, dizendo: eu vou fazer o quê? Diante do rei Acabe, essa mulher que é segunda autoridade depois dele, mandando em tudo matar, vou ficar quieto aqui na minha. Mas a Bíblia conta um segredo muito importante desse homem. Vai dizer assim: Obadias temia ao Senhor. Este é o grande ponto de uma nação, querido. Quando você teme ao Senhor, você faz diferença no seu bairro, você faz diferença no lugar onde você trabalha, você faz diferença na sua família. E pelo fato de você temer o Senhor, não significa que as coisas irão sair bem, que você não correrá risco de vida, que
que você não terá lutas, mas saiba de uma coisa: a mão forte do Senhor estará sobre a sua vida, te fortalecendo cada vez mais. Aleluia! E o que nós temos visto? Nós temos visto Deus trazendo até hoje a vitória para o seu povo. Eu ando com essa expectativa e tenho pedido a Deus que eu possa ver todas as promessas que Deus tem feito para essa nação. E as promessas são muitas, querido. Há muitos anos atrás eu ouvia dizer que o Brasil seria o celeiro do mundo. Quem já ouviu essa profecia? A primeira parte física humana está se cumprindo. O Brasil hoje se tornou o maior produtor de alimento em que todo mundo depende dessa nação. Mas não é esse o ponto que nós estamos querendo como cristãos. Nós queremos que essa nação seja o celeiro do mundo de homens e mulheres de Deus e que possa influenciar outras gerações. Aleluia! Quantos irmãos hoje nós já temos lá fora, querido, que está fazendo a diferença? Cristãos, lavados pelo sangue do Cordeiro, bem na sua função, porém, eles têm assim marcado. E vamos ver o que diz. Abra comigo para fazer essa introdução no livro de Marcos. Hoje o texto vai ser Esther, capítulo 1, 2 e 3. Mas veja, em Mateus, capítulo 5. Marcos não, Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao versículo 16. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu vou estar falando aí sobre o jejum. Nós temos uma nutricionista na nossa igreja, no projeto do Coração Voluntário, que ela atende voluntário. Ela não é membro da nossa igreja, mas foi convidado por um dos membros, e que nós temos essa parte do Coração Voluntário com várias áreas. Hoje eu quero falar sobre essa parte de nutrição. E temos aqui também entre nós várias nutricionistas. A importância do assim jejum. Você pode observar que alguns exames que você faz, você vai precisar de fazer determinado tipo de jejum. De 2 horas, de 4 horas, sem beber água, parcial e assim por diante. Mas é muito legal quando você vai buscar e entender a função que o jejum tem. Então, são N maneiras que ele contribui para a sua vida. Eu geralmente, quando eu faço jejum, e em termos tanto espirituais quanto físico, eu faço jejum intermitente. Quem aqui sabe o que é um jejum intermitente? Quantas horas que leva esse jejum? Tem um número máximo para as mulheres até 14 horas e para um homem até 18 horas, máximo, né? Mas nós sabemos que um jejum, e esse jejum intermitente não é para todos, tá? Tem que ser com uma orientação de um profissional, porque senão vai trazer problema para a sua vida, tá? Então, estou incentivando você a fazer isso, mas eu quero mostrar que se você consegue fazer um jejum intermitente, que leva horas, imagina então que é possível você fazer um jejum espiritual. É um jejum para Deus, um tempo que você vai estar dedicando e abrindo mão de uma determinada hora. No máximo, o bom seria que você, no máximo, não passasse de 4 horas, pela orientação dos próprios profissionais. Mas eu vejo que esse é um tempo de você não só orar mais, é um tempo de você orar e jejuar. E eu tenho feito 2 jejuns que eu tenho falado publicamente para a igreja, para incentivá-los a fazer, sempre às segunda e às quarta-feira. E geralmente eu faço de 6 da tarde, 5 da tarde até 9 horas do assim outro dia.
né? Mas fora esse, eu tenho feito outros, aí já é um propósito meu com Deus, né, em secreto, para que Deus possa ter misericórdia da igreja no Brasil, para que Deus possa ter misericórdia dos nossos países vizinhos. Há um tempo atrás, no período da pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer alguns médicos não cristãos, e todos eles falaram a mesma coisa: não adianta ficar em casa, não adianta só ter os medicamentos, se não tiver um lugar espiritual, né, segundo eles, porque não conheceram a palavra. E eles estavam dizendo assim: o povo precisa de estar na igreja. Então você pode imaginar, querido, o papel que a igreja tem. A igreja tem um papel de influenciar, de trazer esperança, de apaziguar, de trazer paz, também de apontar para o erro e de denunciar o pecado. Por isso, todas as guerras que você vê, todas as lutas que você vê, seja na área de saúde, seja na área de ensino, seja na área da religião, a luta não é contra partidos políticos ou econômicos, não é contra a pessoa, é contra esse sistema chamado cristianismo. Veja o que diz Mateus capítulo 5, versículo 10, vai dizer: bem-aventurados, felizes, os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alguém já fez calúnia sobre o seu nome? Nós ficamos indignados, não é verdade? Mas quando se trata, falando de coisas cristãs a seu respeito, a Bíblia diz que você tem que se alegrar, porque não é por tua causa, mas é por causa de Cristo. Versículo 12: alegre-se e regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguirão os profetas que viveram antes de vocês. E aqui o ponto importantíssimo, que é o momento agora da igreja. Vocês são o quê? Sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, se a igreja não evangelizar, se a igreja não pregar o evangelho, se a igreja não defender, não as pautas políticas, mas as pautas bíblicas, a Bíblia diz que você não tem sabor, você não tem intervenção nenhuma nesse mundo, é neutro. Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Esse ponto aqui parece uma palavra tão agressiva, mas ela não é só teórica, mas é prática mesmo. Os lugares em que as igrejas se calaram, que conviveram com o pecado, e eu trago alguns relatos bem atuais. Eu estive conversando com alguns líderes, pastores, perguntando como que você lida com essa situação daquele que é de direita ou de esquerda na sua igreja. Ele falou: pastor, eu fico neutro. Mas por quê? Eu queria saber, né? Mas eu já tinha uma noção. E a pessoa diz: pastor, porque existem pessoas, tanto de direita, mas na igreja tem mais pessoas de esquerda,
que tem um dízimo muito alto. Você acha, como que eu vou pagar a despesa da igreja? Ele tem lógica naquilo que ele está falando? O que você acha? Alô, vocês estão aqui? Vocês estão pensando? Ele tem uma despesa para pagar, e os dizimistas que mantêm são os de esquerda. E aí? Não interfere nada na igreja, mas são bons dizimistas. Você acha que ele não está certo? Vocês são sal, vocês são esse sal aqui sem sabor, não acham nada? O que vocês acham, gente? Vamos lá. Esse lado aqui, o que vocês acham? Está errado? E aí, Yuri? Lá atrás, Francisco. E esse lado aqui, do meio, vou direto. E aí, João? Imagina, João, você tem lá um cliente bom, tem uma empresa, né? Lá atrás. E aí, Daniel? Vamos pegar o jovem. O que você acha, Daniel? E Rebeca? Errado. Vamos lá. Aristina, aí, acertei? Esse último aí. Errado. Vamos lá, para o lado de cá, Pedro. Beto. Se eu descer. Certo ou errado? Fernanda? Vladimir? Pimenta? E aí, como é que ele vai pagar a despesa da igreja? Quem é que sustenta a igreja? Então a igreja, querido, ela tem que viver por fé. E essa pessoa falou: pastor, mas aqui a despesa quem segura sou eu. Amém. Aí é problema dele com Deus. Quando a igreja, querido, ela não se posiciona, ela é de fato pisada pelo sistema deste mundo. E a igreja, ela só se levanta nesse sistema político quando ela é convocada pelo Senhor. Geralmente a igreja não se envolve, enquanto as coisas estão indo segundo aquilo que Deus quer para a sua nação. Deus está começando a levantar nessa nação pastores, pastoras, jovens, homens e mulheres com essa coragem de profetas. Quem são esses profetas? São aqueles que pregam os valores cristãos. Vamos agora ao texto do livro de Esté, capítulo 1. Esther, capítulo 1. Versículo 11 a versículo 12. O rei pediu que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, para mostrar sua beleza aos súditos, aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ou Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Como a rainha, ela sabia das consequências daquela decisão. Perda da sua posição social, perda das riquezas e da sua própria vida.
Versículo 6, olha o que está aí, o lugar em que essa mulher vivia. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho ligado por anéis de prata em colunas de mármore, tinha assentos de ouro e prata num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Mesmo assim, essa mulher manteve firme a sua posição. Então, o que nós podemos ver aqui no papel desta mulher, Vasti, que ela tinha valores muito elevados. E ela se recusou a ser aquela mulher como um objeto, né? Indignada pelaquela situação, vivendo 3 anos naquele reino, e talvez humilhada, porque era constantemente quando o rei estava bêbado, e naquele momento ela se recusou. A Bíblia não diz o motivo pelo qual ela tomou essa decisão. E nesse exato momento, no versículo 15 ao versículo 22, o rei se sente envergonhado. Por quê? Porque todos os príncipes, todos os nobres, vinham constantemente sendo convidados para que o rei Artaxerxes pudesse mostrar toda a sua riqueza. Então, era um momento de casa cheia. Sabe aquele momento em que, e eu já passei por situações assim, às vezes você vai visitar alguém, e aquele marido não está bem com a sua esposa, o esposo não está bem com o seu marido, e ele aproveita aquela hora para fazer uma crítica à sua esposa ou ao seu esposo. E você que está ali como visitante, você fica extremamente envergonhado, e se torna pior ainda quando ele ou ela responde aquilo que foi uma crítica. Então, essa era a situação. Havia um mal-entendido aqui entre a rainha e o rei, e ela aproveita uma situação de casa cheia para mostrar a sua indignação. Só que ela mostra essa indignação no momento errado. No momento que o rei estava bêbado, e de uma maneira pública. E aqui fica uma grande lição para nós, querido. Existem questões, quando eu trato com relação aqui à igreja, que são coisas internas. Eu chamo a liderança, eu chamo a pessoa responsável, né? Não temos como expor as coisas em público, quando se diz, quando aquilo só pertence àquela pessoa. Então aqui nós temos um problema familiar e ao mesmo tempo do reino, e que este rei, para mostrar a sua autoridade, ele vai fazer essa pergunta. E no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 1 de Esther, diz: depois que passou aquele dia, aquele momento, ele lembrou da decisão, se arrependeu, mas aí já era tarde. Versículo 15, deixa sua Bíblia aí no livro de Esther, capítulo 1, versículo 15. E o rei lhe perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, né, sempre num momento como esse, vai entrar alguém com um discurso muito bom, né, e que, na verdade, ele não vai usar as leis, que as leis daquele momento não eram essa, mas olha o que esse homem vai dizer. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. O rei estava perguntando o que fazer, o que a lei estava dizendo. Então, ele vai colocar o seu ponto de vista.
A rainha Vasti não ofendeu somente o rei. Eu também estou indignado. Mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezam ou desprezarão, né, seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas dos nobres que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito a lei dos persas e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê ao rei a sua posição de rainha, a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, dos mais ricos aos mais pobres. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho, de modo que o rei acatou a proposta de Memucã. Assim enviou cartas a todas as partes do reino, e cada província e cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria casa. Vamos fazer uma oração? Amém. Pai, nesse momento eu quero pedir a Tua graça, a Tua presença, a revelação mesmo daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor possa liberar a Tua palavra e que mais uma vez possamos glorificar a Ti. Amém. Então, o que nós podemos ver aqui? Que quando você encontra uma pessoa com coragem e que defende os seus valores, ela não tem medo, ela tem convicção daquilo que ela quer, ela tem propósito, ela é firme. Nós passamos um período de pandemia, e esse período de pandemia foi horrível em termos de economia e de saúde, você concorda? Eu concordo que foi horrível, né? Mas também foi um tempo bom, porque foi um tempo que Deus estava purificando a sua igreja. Muitos nessa caminhada, querido, optaram em desistir da fé, dizendo: se Deus trouxe essa doença para a minha vida, então para que eu sirvo esse Deus? Se Deus permitiu que eu morresse, que morresse alguém, que eu orei, que eu busquei, por que eu sirvo esse Deus? E abandonaram a sua fé. Semana passada eu ouvi um comentário de uma jovem cristã, dizendo: professores da faculdade, eu agradeço por vocês me orientarem, se sintam orgulhosas, porque eu votei no partido que vocês defendem. Partido que defende todos os princípios não cristãos. O mundo, querido, está discipulando. Se você não ensinar os seus filhos, se nós não ensinarmos na igreja, essa cobrança será nossa. Mas também tem a opção do sujeito. Eu sei que tudo é errado, e mesmo assim, eu vou fazer porque eu gosto. Então, o que nós podemos ver aqui nessa figura dessa mulher? A coragem, a determinação, o seu posicionamento. Porém, a Bíblia diz que essa mulher não temia ao Senhor. E aqui vai uma lição de vida tremenda para nós.
Hoje nós temos uma grande parcela de cristãos que estão defendendo as pautas que vai contra a palavra do Senhor. Não vou entrar nem na parte do aborto, mas da parte das drogas. E sabe qual tem sido a base para isso? Pastor, o medicamento que a gente compra, qual o nome que dá aos medicamentos legais? Droga. Qual a diferença? A diferença é que uma é legalizada e a outra não. Por que não legalizar tudo? Eu estou falando de comentários de líderes, pastores e de membros que se dizem cristãos. E a Bíblia também diz que você vai conhecer essas pessoas por o quê? Pelos seus frutos. Há muitas pessoas que com valores como dessa mulher Vasti, que não temiam o Senhor e que vão ser resgatadas para o reino de Deus. E muitos que entraram por essa porta, quando chegar o dia na presença do Senhor, não ouvirão: vinde bendito do meu Pai, mas a palavra será a seguinte: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Queridos, a igreja que prega essa palavra, ela não cresce de uma maneira assustadora, não cresce. Porque hoje as pessoas já não querem mais ouvir a mensagem do reino que confronta, mas aquilo que simplesmente o agrada. Então nós podemos ver e sabemos que na igreja, na Bíblia, existe a figura da mulher que simboliza a igreja do Senhor Jesus, a noiva. Então podemos ver nesse livro que nenhum momento desse livro vai falar de Deus, vai ter alguma palavra mencionada a Deus, mas os princípios que estão por trás deles mostram que esse povo temia ao Senhor. Temos aqui duas figuras extremamente importantes, duas mulheres com várias coisas em comuns: de coragem, de uma beleza que sobressaía, duas mulheres que vão acabar tendo a mesma posição de uma rainha, porém elas tinham algo diferente. A Bíblia diz que uma temia o Senhor e a outra não temia o Senhor. Essa é a grande diferença. As pessoas que temem o Senhor, querido, ela não consegue conviver com a injustiça. O seu olhar, por onde ela passa, ela vê as coisas de Deus, o olhar é diferente. Ontem eu estava caminhando, 10 horas da noite, passei por um senhor que estava paradinho no canto, e eu estava caminhando, comecei a orar, comecei a interceder por ele. Eu gosto de ser essa pessoa que ora por onde eu passo. Senhor, guarda esse jovem, esse senhor, um senhor com 70 e poucos anos, de rua, falando sozinho. Senhor, vai ao encontro dessa família, que possa ajudá-lo. Eu estava sem nada, que pudesse lhe dar. Na volta, quando eu passei, olha como é que Deus responde às nossas orações, é muito lindo isso. Tinha um jovem, arrumado, limpinho, com uma bolsa, sentado, batendo o maior papo com o Senhor. A pessoa de rua. E aquele vovozinho ria, aquele vovozinho brincava. Deus ouve a oração do justo, querido. Uma oração tão simples. Só de você passar por um lugar
Por onde você passa, a Bíblia diz que aqueles que temem o Senhor, as bênçãos acompanham. Antes de vir para cá agora, estava conversando com o Senhor, sempre passa aqui. Eu falei, e aí, como é que é? Como é que foi hoje? Ele fala assim, eu sou flex. Ele fala, sou movido a água e a álcool. Ele sempre passa ali, eu converso com ele. Mas eu não bebi não, porque esse cheiro de álcool aí. Hoje eu estava conversando com ele, ele estava falando assim, eu vim de assim, outro país, estou aqui há tanto tempo. De vez em quando ele vem aqui e assiste o culto com a gente. E aí eu estava perguntando o nome dele, agora mesmo, batendo papo com ele ali, apertei a mão dele, falei, parece lá para eu tomar o café, vou sim. E eu falei assim, quantos anos o senhor tem? Ele me pegou quando ele falou quantos anos que ele tem. Ele falou, sou de 42, faz o cálculo aí. Eu falei, caramba, agora pegou. 42, me diz aí, né? Ele falou que era 80 e alguma coisa. Quem é bom de matemática aí, hã? Você é de 40 e quanto? 42, né? Então ele aumentou a idade, ele falou que tinha 86, 80, deixa ele comigo. E eu falei, você hoje não bebeu água não, é álcool. ...80 anos, mas que precisa de Jesus, que precisa da gente se aproximar, da gente gastar tempo, da gente ouvir a história. Esses valores, querido, não podem ser desperdiçados. Esses valores precisam estar afirmados. E eu posso dizer para você, querido, que diante desse sistema que nós estamos lutando, não é contra um partido, mas contra um sistema demoníaco, com o propósito de destruir a família, de destruir os valores morais, espirituais. E eu me envergonho se tiver um membro aqui da minha igreja que se diz cristão, membro da Igreja Nova Vida do Coelho, e que são a favor de todas essas pautas. Eu digo para você, igual o Caio Coppola falou essa semana, se você não está pronto para ouvir a verdade, não precisa me seguir. Tem que ter coragem para falar isso. Eu digo para você, querido, se você defende essas pautas que não são bíblicas, e se você acha que o seu voto não vai interferir, eu falo para você nessa manhã, você ainda não se converteu. Você é essa igreja que simboliza Vasti. Tem valores morais, é firme, mas não entende qual é a nossa luta. A nossa luta, querido, é em defender a causa do Senhor Jesus. Eu estava sendo atendido por um médico, toda semana faço fisioterapia, e aí uma pessoa perguntou para ele, eu achei isso muito legal. Ele falou assim, uma pessoa falou assim, de qual partido você é? Aí falou o nome dos dois candidatos. Ele falou assim, como é que é? Você é isso ou você é aquilo outro? Ele diz, eu sou acupunturista, não sou nem isso nem outro, aqui dentro. Lá fora a gente pode conversar. Olha só, querido, ele ali defendeu a profissão dele e fez o correto, porque tinha várias pessoas ali, mas ele não ficou em cima do muro. Lá fora, porque eu aqui estou sendo pago para exercer a minha função, mas lá fora eu tenho meu posicionamento. De que lado, querido, você está? Do sistema desse mundo? E aí eu vou com uma palavra de uma jovem, né, que assim que eu entrei na igreja, foi o primeiro confronto que eu tive. Na juventude, nós tínhamos
os grupos, e essa jovem falou para mim assim: Emilson, você está chegando agora, não é? Eu falei: é verdade, todo animado. E aí recebi uma palavra dura, mas que marcou a minha vida. Ela falou: você precisa se decidir. Eu falei: mas eu já se decidi para Cristo. Eu falei: não, mas é mais do que isso. Você precisa se decidir se você vai querer viver praticando as coisas do mundo dentro da igreja, ou se vai querer viver dentro da igreja praticando as coisas da igreja, do reino de Deus. Porque se você viver dentro da igreja, não praticando as leis do Senhor, com as práticas das coisas lá do mundo, eu vou dizer para você, você não vai aproveitar as coisas do mundo que você tem, e que são boas, maravilhosas, porém a Bíblia diz que vai para a perdição, e você não vai aproveitar nada das coisas do reino de Deus, porque se você está vivendo lá no muro, em cima do muro, você está vivendo as coisas do mundo, mas querendo estar no reino de Deus. À medida que o tempo do fim vai se chegando, querido, a porta vai ficando mais estreita, e você precisa decidir de qual lado você está. Essa rainha, ela não temia o Senhor, mas ela se posicionou. E agora eu vou fugir um pouco daquilo que eu escrevi, mais de 14 páginas, e vou seguir a orientação daquilo que Deus botou no meu coração, nesse exato momento, antes de vir para cá. Esté capítulo 2, eu vou largar o meu esboço, e vou estar pregando segundo aquilo que Deus me disse para que eu pudesse falar para vocês. Foi apenas uma introdução. Você vai aguentar aí? Amém? Quando é assim eu não gosto muito não, entendeu? Porque eu falo o seguinte, eu gosto de ser independente. E agora aqui, quando eu vou lá com o meu esboço, eu começo a ficar totalmente dependente da inspiração do Senhor. Mas é assim que Deus quer que seus filhos andem, na dependência do Senhor. Vamos lá, versículo 7, Esdras capítulo 2, versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassah, que havia sido criada por ele, conhecida como Esther. Era atraente, muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e mãe dela morreram. Então, quando você pega o livro de Esther capítulo 1 e vendo a atitude daquela mulher, que parecia algo louco, em que simboliza uma rebeldia, uma desobediência à autoridade, parece estranho, mas Deus ali já estava arquitetando o plano para o seu povo. Deus já tem tudo planejado, querido, para essa nação. Mas a nossa atitude poderá nos levar para a Babilônia, para a escravidão, ou para a terra prometida, para tudo aquilo que Ele tem falado para essa nação. Então, nesse momento, a rainha saiu de cena, a Vasti, e agora procura-se uma nova rainha. E aí, este homem, que criava esta jovem, essa sua prima, como pai, que tinha sido levado, essa família, por Nabucodonosor, né? Toda essa família como escravo, mas estava ali naquele momento. Então vai dizer no versículo 9, depois de um bom tempo se preparando, e fazendo como se fosse um assim desfile
de mais de 400 ou 400 jovens, essa mulher foi escolhida, a Esther. A moça agradou, versículo 9, agradou e ele a favoreceu. E logo lhe providenciou um tratamento de beleza e comida especial, designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com as suas jovens, para o melhor lugar do harém. Primeiro ali ela já tinha sido selecionada. Versículo 11, passou no primeiro teste, a Esther. Versículo 15, melhor. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, aquele que tinha selecionado as mulheres para que pudesse ser apresentado ao rei, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos o que havia. Veja esse ponto, querido. A diferença quando você teme o Senhor. Você passa uma paz tão grande, você passa uma segurança, uma clareza, em que quando se fala de campanha ou de qualquer desafio, a pessoa não se sente extorquida, explorada. A pessoa entende que esses desafios são necessários, porque aquele que está à frente está transmitindo a paz de Cristo. Quando você tem esse compromisso com Deus, você não precisa usar de artifícios malignos, você não precisa usar de mentiras, você não precisa usar de coisas mundanas para não perder a oportunidade. Se alguma oportunidade for perdida, porque aquilo não era da vontade do Senhor. Mas saiba que as bênçãos de Deus estão reservadas para os seus filhos. Aleluia. Então vai dizer aqui no versículo 15, lá no finalzinho, Esther agradava a todos os que haviam. Então ela foi escolhida, porém o seu tio era um intercessor. Sabe aquele camarada chato? Que por onde ele está, ele ora. Ele não fica fazendo aquela oração para que todas as pessoas vejam. E ele é chato para quem? Ele é chato para o mundo das trevas, porque ele incomoda. Uma pessoa que é um cristão, todo lugar, se ele está na praia, ele está ali orando. Senhor, obrigado por esse dia. É uma oração, irmãos. Obrigado por esse momento de lazer. Você acha que a oração é só pedir para o outro? É uma oração. Obrigado pela minha saúde. Todas as vezes que eu corro, que eu estou fazendo exercício, eu falo, Senhor, obrigado pela minha saúde. Mardoqueu era esse homem. Ele não simplesmente colocou a sua filha adotiva, a sua prima lá, e disse, pronto, agora eu estou bem. Agora eu não preciso mais orar. Agora tudo que vier lá do reino, eu vou ser favorecido. Mas veja o compromisso deste homem, não somente com as coisas de Deus, mas como um cidadão daquele local que ele vivia. E aqui fica uma grande lição para nós. O espaço onde que você mora, às vezes nós encontramos pessoas dizendo, não, a minha rua está suja, porque a prefeitura não varre. Tudo bem, é obrigação da prefeitura. Mas quem aqui tem uma vassoura em casa? Tem? Não fala vassoura de bruxa, não. Vassoura de casa. Em casa. Alguém que tem uma vassoura? Tá? Então, a vassoura da sua casa, você sabia que pode varrer a frente da sua rua? Ela pode. No período, há 30 anos atrás, melhor, 40 anos atrás, quando várias ruas no bairro onde eu morava, em Trindade, ô bairrozinho abençoado, eu gosto muito daquele bairro. A Érica mora lá na Trindade, né? As ruas não tinham o esgoto encanado, mas na rua onde eu morava,
o meu pai reunia com todos os moradores, comprava manilha, cavava e botava. E dizia assim: olha, não sei lá nos outros lugares, mas aqui vai ser diferente. Nós, querido, como cristãos, podemos fazer a diferença, não somente nas coisas espirituais. Por que que neste bairro, por onde a gente passa, nós somos conhecidos aqui no Coelho? Por causa do nome Igreja Nova Vida? Não. Olha, mas tem um local ali que tem um povo doido que faz vários atendimentos de graça, de graça. Ah, tem algum partido político? Não, não tem não. Então quem que mantém isso? Olha aí para o seu irmão do seu lado aí e diga: você. Você. Se essa pessoa não olhou, porque ele ainda não assim oferta ainda na casa do Senhor. É eu? Ah, tá. Você. O mundo conhece isso. Há um tempo atrás, eu ouvi esse comentário no Hortifruti, estava lá no mercado, e a pessoa disse: olha, eu não sou crente não, mas tem uma igrejinha ali, que se um dia eu for crente, eu vou querer ser igual aquele pessoal daquela igreja, porque eles praticam o Evangelho de Cristo. Através da sua vida, o nome do Senhor está sendo glorificado. Não sobressai o nome do pastor, não pode sobressair. Não pode sobressair o nome da denominação. Quando você entrar na Igreja Nova Vida do Coelho, a sua vida vai ser transformada. Não vai. Mas quando você se tornar um crente de verdade, lavado pelo sangue do Cordeiro, renovado na sua alma, no seu espírito, convertido, a sua vida será diferente. Aleluia. Mardoqueu, querido, ficou na porta da cidade, versículo 21. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes, esposa de Vasti, e agora esposa de Esté. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a quem? A rainha Esté. O rei era convertido? O rei temia o Senhor? Mas por causa da Esté, a bênção vai chegar até ele e a vida dele será poupada. Quantos, queridos, estão sendo guardados e protegidos por você, pela sua fé, porque você teme o Senhor? Versículo 23, e aqui um ponto do versículo 22, bom também, para a gente ver, que Mardoqueu não ficou quieto, porque a pior coisa não é quando você não sabe a verdade. A pior coisa é quando você sabe a verdade e você não fala, para ficar bem no grupo. E eu particularmente, entendo o que eu vou falar, eu odeio essa palavra quando as pessoas dizem: pastor, você odeia, é isso mesmo que você está ouvindo. Eu odeio essa palavra quando diz: eu não tenho nada contra. Eu tenho contra. Eu tenho contra a tudo aquilo que se levanta contra os princípios bíblicos. Eu tenho contra. Eu já passei em vários lugares que eu estava caminhando e o Senhor me mostrar entidades naquele local em pé. Eu confesso que eu fiquei arrepiado, porque já eram as 8 horas da noite. Eu não tenho coragem de ver essas coisas, porque eu sei que isso é mais forte do que eu, mas eu tenho coragem e eu enfrento por causa do Senhor Jesus. E naquela hora eu nunca falei tanto: Senhor, cobre-me com teu sangue, cobre-me com teu sangue, cobre-me com teu sangue. É isso mesmo.
E aí eu comecei a orar e pedi a Deus, por que Deus estava me mostrando isso? Porque naquele local, pessoas tinham sido mortas, e o sangue daquela pessoa estava clamando pela justiça. E eu comecei a orar: Senhor, guarda essas famílias que perderam esses entes queridos, guarda Cicrano. Um outro dia eu estava em um determinado lugar, tomei um susto com uma pessoa saindo de dentro da mata, e quando eu percebi que ele estava de cabeça baixa, eu falei assim, o Espírito me incomodou. Olhei nos olhos. A pessoa, quando tem envolvimento com pacto com as trevas, não consegue olhar nos seus olhos. Você sabia disso? Você não sabia? Então você precisa estar cheio do Espírito Santo. Essa pessoa baixou a cabeça. Eu comecei a orar, a interceder pelaquela pessoa. A pior coisa, querido, do que não saber a verdade é você saber e ser omisso. Tinha uma criança que me chamava tio omisso. Ele não sabia falar tio omisso? Tio omisso. Eu falei, oi. Quando encontra, já está um rapaz grande, tio omisso. Tio omisso. Mas há muitos tio omissos no nosso meio, querido. Pais omissos, mães omissas e filhos omissos. Versículo 23, depois da investigação, da informação, a informação, descobriram-se que era verdadeira. Os 2 funcionários foram enforcados. A lei, a justiça funcionava dessa maneira naquela época. Tudo isso foi escrito no registro histórico, na presença do rei. Quero pedir que os diáconos, os obreiros possam estar já a postos para servir. Vai agora no livro de Esther, capítulo 2. Deixa eu ver se é no 2. Não, desculpa. 3. Então, uma denúncia foi feita pelo rei, pelo pai de Esther. Agora, Mardoqueu deveria ganhar essa honra, mas veja o que está aí no versículo 1, Mateus 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, porque Amã, chefe, braço direito do rei, que investigou e tomou as honras para si. Então, o que deveria ter sido honrado, este homem Mardoqueu, este homem Amã, rouba essa atitude de Mardoqueu para si. Mas lembre-se disso. Tudo que você faz, querido, para o Senhor, guarde essa frase: no devido tempo você terá a sua recompensa, porque Ele é fiel. E nesse mesmo versículo vai dizendo, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. E agora começa a dor de cabeça deste homem chamado Mardoqueu e de Esther. Mas essa história a gente continua à noite e nos próximos cultos. Amém? O que nós podemos ver que, trazendo um fechamento de tudo que eu disse, que mesmo que você ore, querido, e que você faça o que é certo, a igreja não vai deixar de ser perseguida. As lutas virão, mas nós precisamos ser esse sal nessa terra. Nós precisamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor.
Nós precisamos ter a coragem dessa mulher Vasti. Ainda que venhamos sofrer consequências e prejuízos sobre isso, mas dizer: eu tenho muitas coisas contra, porque eu sou a favor da lei do Senhor. E eu quero pedir que, enquanto você esteja de cabeça baixa, fechando os seus olhos, vai ser passado a ceia, o momento da ceia. A ceia, ela não é para te envergonhar. Porém, se você ainda não se batizou, deixa eu passar a ceia, para que você possa ter uma melhor compreensão. Porque a Bíblia diz que a ceia, ela pode trazer vida, como também morte. Quando que a ceia traz morte para um cristão? Quando ele diz: não tem nada a ver, eu continuo com a minha vida dupla conjugal, não tem nada a ver, eu vim à igreja, sou dizimista, tenho uma posição. Isso trará morte para a sua vida. Ah, eu minto mesmo, eu preciso de mentir para conseguir bater as minhas metas. Isso é uma mentira de Satanás. E se você está mentindo, é porque você não acredita na fidelidade de Deus. Deixa eu passar a ceia. Mas se neste momento você tem feito algo e que o Espírito Santo está mostrando para você, pode aumentar o instrumento para mim, por favor? Se neste momento o Espírito Santo está falando com você, e você sabe das coisas que te condenam, por que não acertar agora? Herdeiro me tornei. Só o instrumento, por favor. Sou filho desse. Por que não orar agora? Por que não jejuar agora? Por que não se confessar nesse momento? Por que não tomar uma decisão? A Bíblia diz que basta pedir perdão ao Senhor e confessar os seus pecados. E quando fazemos isso, querido, Deus ouve a nossa oração. Pai, vai liberando os corações que estão inquietos, os corações que estão angustiados, os corações que estão aflitos, os corações que estão sendo confrontados nessa noite, nessa manhã. Desculpa por essa palavra. A palavra de Deus é para trazer confronto mesmo, para trazer as coisas que são trevas na sua vida. É possível que você esteja dizendo: pastor, mas eu não consigo. E eu entendo, porque tem coisas também que eu não consigo. Estou lutando como você, querido. Mas lutar sozinho é loucura. Para isso nós temos a igreja. Para isso nós temos 2 cultos online, para que, se você não possa vir à igreja, para isso nós temos um culto presencial aqui na igreja. Para isso nós temos mais 2 estudos. Para isso nós temos um culto presencial durante a semana. Estamos orando, intercedendo para que você tome uma postura. Se essa mulher que não temia a Deus se posicionou, imagine você. Você pode se posicionar, porque o Rei dos Reis está ao seu lado. Os Reis dos Reis está do seu lado. Aleluia. Herdeiro me tornei, sou filho desse amor manifestado em Jesus na cruz. Nele está o amor que me faz viver. Meu nome está escrito em suas mãos. Imensurável amor que me atraiu, me salvou.
transforma e lança fora todo medo. Você pode erguer o pão. O pão simboliza o corpo de Cristo. Simboliza que Ele foi morto por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi o sacrifício vivo para que tivéssemos forças para vencer o sistema demoníaco desse mundo. Não se vence o sistema desse mundo com princípios éticos e morais somente. Precisamos colocar Deus à frente. Pai, eu quero te agradecer por cada um dos nossos irmãos que foram tocados pela tua palavra, que foram confrontados e que estão aqui se reconciliando, renovando, fazendo seus votos, pedindo perdão pelos seus pecados e dizendo: Senhor, me ajude a me posicionar como um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, um cristão cheio da tua palavra. Pai, eu coloco diante de ti. Te agradeço por cada um dos nossos irmãos, por cada um daqueles que estão assistindo essa mensagem. Que a tua graça, que a tua presença seja liberada, trazendo paz, que não haja dúvida do que foi dito aqui nesta manhã, mas que o Senhor seja exaltado. Eu te agradeço. Comamos todos juntos em comunhão com o Senhor Jesus. Esse cálice, eu quero te agradecer, Senhor. Me faz lembrar a primeira pessoa que entrou no reino dos céus, uma pessoa que estava condenada. Mas ao ouvir e ver Jesus, ele diz: lembra-te de mim. E o Senhor ouviu aquela oração. Se o Senhor ouviu a oração de um condenado, de alguém pecador, condenado pela justiça dos homens, mas que confessou os seus erros, será que Deus não vai ouvir a sua oração? Vai. Senhor, perdoa os meus pecados, tira toda a sujeira da minha mente, todas as palavras torpes, todas as brincadeiras de duplo sentido, todas aquelas coisas que quando ninguém está, só o Senhor sabe como que eu fico nos meus pensamentos. Me ajude a ser um cristão verdadeiro. Pai, eu entrego nas tuas mãos e já te agradeço por esse cálice da bênção. Amém e amém. Bebamos todos juntos.